Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. Hoje então a gente vai conversar sobre mais uma super esposa, mais uma super companheira de mais um dos super escritores que a Rússia teve, na verdade que a União Soviética teve, apesar das muitas perseguições nos anos de Stalin no poder. Falar sobre a Helena Bulgakova é também falar um pouco sobre a Nadezhda Mandelstam, é também falar um pouco sobre outras pessoas famosas e sobre muitas pessoas anônimas que foram massacradas pelo regime. Os Bulgakov são um exemplo de um casal que viveu ali numa extrema proximidade com a censura do Stalin, da imprensa soviética, da KGB. Então, falar sobre esses dois, muito mais do que falar somente sobre ela, é falar muito sobre a política. É falar sobre o grande expurgo dos oficiais do alto escalão do exército. É falar sobre julgamentos de fachada que o Stalin promoveu. É falar sobre a verdadeira caça aos intelectuais que a União Soviética conheceu nesse período. A Helena e o Mikhail, eles vão se conhecer no final dos anos 20 e eles vão ficar juntos até a morte do Bulgakov, causada por um ataque cardíaco em 1940. Ele tinha nessa época 48 anos e ele não resistiu às muitas pressões que existiam na vida dele. Existia uma espécie de tortura que a imprensa e que o Stalin fez com ele, fez com o casal, na verdade, porque eles trabalhavam juntos. A Helena e a irmã da Helena datilografavam, escreviam, copiavam tudo aquilo que o Mikhail, que o Bulgakov ditava para elas. Então, a Helena teve uma participação determinante na produção, no grande engajamento e na disposição que o Mikhail tinha para conferir, para dedicar as suas peças ao seu trabalho. Eles não tiveram filhos, mas a Helena, ela já chegou na vida do Bulgakov depois dos 30 anos. Ela já tinha 2 filhos e já estava no segundo casamento. A Helena nasceu em 1893, numa cidade conhecida como a segunda maior cidade a ter comunidades judaicas no Império Russo. Berdichev ficava no norte da Ucrânia e é de lá que a família dela vai sair e vai se deslocar então para Moscou mais tarde. A Helena sempre foi descrita pelos seus contemporâneos, amigos mais próximos ou não tão próximos do Mikhail Bulgakov, que ela era muito inteligente, muito bonita, muito fascinante. E foi exatamente em função dessas características tão chamativas que o Bulgakov se apaixonou por ela. Ela então largou a vida dela, ela era casada com um sujeito bastante endinheirado, que tinha uma posição de destaque dentre os oficiais do alto escalão do Stalin, e ela acabou então desistindo disso tudo inexplicavelmente, levou um dos filhos para viver com ela e assumiu então aquela vida incerta de pobreza, mas de muita riqueza intelectual que o Bulgakov proporcionou a ela. Ela realmente se dedicou muito à vida dele e a gente vai conhecer aqui nesse capítulo tudo o que ela fez para apoiá-lo e na verdade a gente vai conhecer muito mais os frutos desse trabalho dos bastidores que ela fez. A gente vai conhecer como então ela estimulava o Bulgakov a produzir, a escrever, e eu fiquei fascinada com esse cara, como eu nunca li nada dele antes. Tem esse livro famoso, O Mestre e a Margarida, bastante publicado no Ocidente, tem inclusive uma tradução da editora 34, que eu quero muito ler, mas o cara foi um gênio mesmo. Ele publicou uma peça chamada Os Dias dos Turbins, e realmente foi um sucesso, era a peça preferida do Stalin. Ele foi assistir a mais ou menos 80 apresentações dessa peça, e o Bulgakov no início da carreira pareceu cair nas graças do ditador. Mas o problema é que o Stalin vai jogar com o Bulgakov muitas vezes. Vai jogar no sentido de permitir o trabalho dele em determinados teatros, dentre eles o Teatro das Artes e o Teatro Bolshoi em Moscou. Ele vai então permitir que o Bulgakov saia do país em determinadas turnês de apresentação de peças que ele escreveu, peças grandiosas. Só os temas das peças já são fantásticos. Por exemplo, ele vai escrever A Guarda Branca, ele vai escrever
peças em homenagem ao Pushkin, ao Molière, mas são sempre peças satíricas mostrando uma figura forte que representa o Stalin dentro de uma cultura aparentemente longínqua, mas que revela muita proximidade, muitas coincidências com a cultura da época, a cultura soviética, se é que a gente pode falar de cultura. Então o Bulgakov vai ser pressionado, vai ser esmagado pela imprensa por vários escritores que tinham, de certo modo, uma certa inveja da competência, do brilhantismo que o cara tinha, da criatividade que ele tinha para escrever e como ele contava bem as histórias. Isso também é um relato super importante dos contemporâneos dele. Como ele era um bom narrador, como ele sabia cativar, ele sabia conquistar o seu ouvinte. E parece que a Helena, essa Margarida misteriosa, ela inspirou os personagens, na verdade a personagem principal do livro, e a vida que eles tiveram ali inspirou o enredo do romance. Então, A Mestra e a Margarida é um livro que também permeia e que é mostrado aqui de forma a espelhar a relação que o casal Bulgakov teve na intimidade e também na relação com os amigos em volta deles. O Bulgakov foi admitido várias vezes como dramaturgo, como diretor teatral, e foram encomendadas várias peças, adiantamentos foram recebidos pela família para que ele produzisse, mas no final os textos dele eram sempre censurados, proibidos, e a imprensa soviética sempre se voltava contra ele. Então ele começou a desenvolver ataques de pânico, começou a sentir dores no peito. Então a década de 30 para ele, a década em que o casal ficou mais próximo, também foi uma década muito difícil. Não só porque ao final dessa década ele vai morrer, mas porque ele vai ver todo o trabalho dele ser impedido de publicar. Eles sequer podiam sair do país. A peça dele fez turnê em alguns outros países da Europa Oriental e o Stalin não permitiu, não concedeu passaportes para que o casal fosse até lá. Então ele morreu sem ter podido visitar a família em Paris, sem ter conhecido nada fora da União Soviética. E o sonho que ele tinha de conhecer Paris só vai ser realizado pela Helena Bulgakov. Ela vai visitar Paris quando o livro dele for publicado e ela vai fazer uma promessa para ele no leito de morte dele. Ela disse que não ia descansar enquanto não visse O Mestre e a Margarida e A Fuga, uma peça muito legal que ele escreveu, publicados na União Soviética. E é isso que ela vai conseguir. Ela vai conseguir que durante uma certa liberalização política que aconteceu depois da morte do Stalin, ela vai conseguir entre 1965 e 66 que 2 livros do Bulgakov fossem publicados em números de uma revista. E então ela vai falecer em 1970 com 76 anos, mas ela vai conseguir então cumprir a promessa dela. E realmente o Bulgakov não tinha diários, ele ficava atormentado pela ideia de saber que a polícia podia ler o material dele, podia ler a intimidade dele, mas os diários sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre a atividade criativa, sobre como ele escrevia, tudo isso foi possível de ser conhecido através dos diários que a Helena manteve. A revelia desse medo que ele tinha de ter os seus papéis confiscados pela polícia secreta. Então, a gente vai conhecer muito do Bulgakov através da Helena, assim como a gente vai conhecer muitas obras e muito da vida desses grandes escritores através das entrevistas que essas grandes mulheres deram sobre eles, sobre a vida que eles compartilharam e sobre o papel que elas tiveram nessa vida. Essa então é um pouquinho da história de Helena, que infelizmente se confunde, felizmente, se confunde com a história da União Soviética, e é um capítulo em que a gente vai saber muito sobre essa caça aos verdadeiros intelectuais, a essas mentes pensantes que iam contra o regime. Então só sobraram os papagaios soviéticos que sobreviveram, que repetiam então o Stalin, a ideologia que ele queria que fosse mostrada, que tivesse estampada em toda a União Soviética. Esses intelectuais são desconhecidos hoje em dia, intelectuais ou papagaios. Mas esses caras que morreram, que feneceram, que sofreram
todas essas perseguições e que tinham um trabalho de qualidade excelente, como Bulgakov, eles vão ter seus nomes gravados de uma forma muito forte na memória da literatura através do trabalho que essas grandes mulheres tiveram. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Helena Bulgakova e eu vejo vocês então no próximo vídeo em que eu vou trazer mais um pouco da vida de uma grande mulher e do seu grande marido. Tchau!